Ele nos adotou, Ele pagou um preço de cruz para que hoje nós tivéssemos uma oportunidade da eternidade. A gente não tem que se prender neste mundo, porque esse mundo jaz do maligno, está escrito na palavra de Deus, né? Esse mundo aqui é passageiro, vai passar, mas o que Deus tem é eterno. Eternidade significa que nunca vai acabar, vai ser eterno. O que Ele tem para mim e para você é muito melhor. Glória a Deus. Aqui nós temos sofrimento, perseguição, calúnia, injúria, né? Muitas vezes portas fechadas, fechadas, na verdade, mas lá não. Lá vai ser só glória a Deus e aleluia. Nós vamos subir para glorificar e exaltar. Aleluia, glória a Deus. Nós só vamos voltar da onde nós viemos. Verdade. Que é do céu. Aleluia. Glória a Deus. Eu Glória a quero Deus. deixar uma palavra aqui que o Senhor hoje me colocou sobre o meu coração. Eu estava em casa e o Senhor me deu uma palavra. Aliás, eu fui trabalhar e o Senhor me deu uma palavra. Glória a E Deus. eu quero falar um pouco a respeito dessa palavra. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Está no livro de Lucas, no capítulo 19 em diante. Vou colocar água aqui. Glória a Deus. Pode colocar aqui. Oh, glória a Deus. Amém. Aleluia, Louvado Senhor. seja Deus. Aleluia. Deus tem uma palavra para a sua vida hoje. Glória Aleluia. a Deus. Lucas 19. Glória a Deus. Todos acharam? Lucas 19 é uma passagem bem conhecida, mas é uma passagem que o Senhor colocou no meu coração para estar trazendo hoje para a igreja. Louvado seja Deus. Todos acharam? Amém. Amém. Vamos estar falando aqui. A epístola vai falar Zaqueu, o cobrador de imposto. Aleluia, Como se Jesus. dizer Zaqueu, o problemão. Eita, glória. Aleluia. E Deus, Ele resolve problemas. É verdade. Eita, glória a Deus, né? Tendo Jesus entrado em Jericó, olha só, presta atenção. Tendo Jesus entrado em Jericó e ia atravessando a cidade. Jesus, ele entrou e ia atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de imposto. Ele era rico. Este procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a uma figueira para revê-lo, já que havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, que hoje me convém Aleluia. ficar em tua casa. Glória a Aleluia, Deus. Senhor. Aleluia, Glória a Deus. E apressando-se, desceu e o recebeu com alegria. Todos que viram isto murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor: Senhor, olha, eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa extorquir alguém, devolvo 4 vezes mais. Glória a Deus. Aí ele vai falar assim, ó, disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa. Aleluia. Porque Glória a também Deus. este é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia. Vamos fazer uma oração por essa palavra? Aleluia. Pai, glórias nós te damos, te louvamos, Aleluia, te Senhor. glorificamos, Pai, Obrigado por essa rica palavra, oportunidade Pai. Obrigado por maravilhosa. estarmos aqui mais Estamos uma aqui, noite, Senhor Jesus, fazendo o teu falando querer e a tua contigo, vontade, meu Pai. Como que é bom essa estar na sua palavra, casa, Pai, na venha sua ficar presença. guardada, Senhor, na Como é bom, salva meu do Pai, coração de sentir cada a um tua que está aqui, presença, Pai. Pai. Pai amado, Pai Toque no querido, venha coração falar de cada um, conosco, meu Pai. venha trazer resposta, Fale conosco, Pai, meu Pai. venha trazer Nos traga alívio, meu resposta. Deus, em nome Em do nome Senhor de Jesus Jesus, Cristo. Pai. Pai, repreende Obrigado. toda distração, ó Deus, Pai, em nome de todo Jesus, inimigo Pai. venha cair Fala por terra. conosco, Deus, Em nome para a de glória do Jesus. seu nome, em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém? Aleluia. Olha só que interessante. Jesus, primeiro, ele anuncia a sua morte e ressurreição. Porque Jesus já estava no caminho, né, da morte e da ressurreição.
E nesse caminho, ele chegando, ele não tinha entrado na cidade, ele chega perto da cidade chamada Jericó, e ali perto ele já vê um homem cego. E ali tinha um homem cego perto da cidade, ele não tinha entrado ainda na cidade, tá entendendo? Aleluia. E aí o que acontece? Jesus, ele cura aquele cego, olha só, ele chegou perto da cidade, ele cura aquele cego, e aí o que acontece? É aí onde que Jesus, ele vai mais adiante, Jesus tendo já entrado, aí Jesus já entra na cidade de Jericó, e aí ele atravessando a cidade, havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos, e ele era rico. Interessante que quando Jesus ele veio para fazer mudança. Aleluia. Jesus, ele muda a sua vida. Aleluia. Jesus, ele muda a sua história. Glória a Deus. Por quê? Por causa que ele é poderoso. Aleluia. Nós servimos um Deus grande, um Deus que faz milagre, um Deus que ressuscita, um Deus que levanta paralítico. Glória a Deus. Visão ao cego, um Deus que limpa o leproso, Aleluia. um Deus que ressuscita a morte. Oh, Esse era a Senhor. fama de Jesus, aleluia. Aleluia. Aonde Jesus passava, algo acontecia. Aleluia. Jesus está aqui. Se Jesus Oh, está glória. aqui, algo já está Aleluia, acontecendo. creia. Aleluia, A Bíblia vai nos Senhor. dizer desta forma: todo aquele que vem pôs mim, de maneira nenhuma será lançado de mão vazia. Você recebe? Oh, Você- glória. Glória a Deus, eu recebo. Aleluia. Hoje Deus tem algo a entregar nas Eu tuas creio, mãos, Pai. aleluia. Aleluia, E ali Senhor. como que acontece? Aonde Jesus passava a fama de Jesus, que ele curava, que ele libertava, que ele transformava. E aí chama a atenção de quem? Do problemão. Quem? Zaqueu. Zaqueu. Eita, glória. Eita. Aleluia, que coisa linda. Aleluia, E aí Senhor. Zaqueu, o que acontece? Zaqueu, ele fica sabendo desse Jesus com certeza, que aonde ele ia, ele fazia, acontecia, as coisas aconteciam, as coisas mudavam, milagre acontecia. Só que Zaqueu, o interesse de Zaqueu não era chegar até Jesus, conversar com Jesus, bater um papo com Jesus, falar: ó, Jesus, eu estou com um problema aqui, não. Ele só queria ver quem era. Aquele que fazia o milagre, aquele que curava, aquele que libertava, aquele que dava Aleluia, direção, Senhor. Glória aquele a que dava Deus. visão ao cego. Eita, glória! Glória Deus a está dando Deus. visão hoje. Aleluia. Glória a Deus. Tem visão hoje, ela baiaçou. Oh, Deus está te aleluia, dando visão. Senhor. Aquilo que você não conseguia enxergar, você vai começar a enxergar. Glória a A Deus. partir de hoje, Deus vai te esclarecer, vai abrir os Aleluia, teus Senhor. olhos. Aleluia. Oh, E aí o que aleluia, acontece? Senhor. Zaqueu simplesmente só queria saber quem era Jesus. Imagina aquele problemão querendo saber, meu Deus, ninguém gostava do homem. Para começar, o homem era de pequena estatura, a Bíblia fala que se ele era pequena estatura é porque ele era muito baixo, né? E ninguém gostava porque era chefe dos publicanos, né? Publicano já era muito mal visto. Por quê? Porque eles cobravam imposto. Alguém gosta de pagar imposto? Nós não gosta. Quem gosta? Né? Todo mundo põe a mão na cumbuca, né? Tira tudo que é da gente. Então ele era mal visto, ele era publicano, ele cobrava imposto. Então ele era odiado por todos. Sem contar que ele trabalhava para o Império Romano. Que era o Império Romano? Naquela época o Império Romano era aqueles que oprimiam o povo de Deus. Eita, Ele oprimia o povo de Deus. Oh, Senhor. Então era totalmente mal visto. Sem contar que ele era da parte de Jesus, mas ele estava trabalhando com o lado ao contrário, estava trabalhando com os romanos. Então eles viam ele como que? Como um inimigo. Era da linhagem dele, mas via ele como inimigo. Por quê? Porque ele estava trabalhando com os inimigos ainda por cima, um trabalho onde roubava o povo. Não que ele fosse ladrão. Ele estava no trabalho dele e ele tinha que cobrar imposto e pronto, acabou, era o trabalho dele. Então ele era muito mal visto. Ninguém gostava daquele homem. E ali aquele homem com certeza ouviu falar de Jesus. E quando ele ouve falar de Jesus, o mais interessante é que ele vai no lugar certo. Aleluia, Você está entendendo? Ele procura saber aonde Jesus ia passar. E quando ele descobre, antes de Jesus vir, porque Jesus ele não vinha sozinho. Quando Jesus ele vinha, uma multidão se arrastava junto. Glória a Deus. Porque o povo queria algo de Jesus, alguém queria ser curado. Aleluia! Alguém queria ser transformado. E aonde Jesus passava, a multidão estava junto com Jesus. Eita, Deus E ali maravilhoso. Jesus vem vindo naquela multidão. Agora, olha só que interessante. Jesus estava no meio daquela multidão. Aí como que ele ia ver Jesus? Não tinha como ver Jesus. Além de ter a multidão que impedia dele enxergar Jesus, ele também não tinha tamanho suficiente para poder até mesmo ver Jesus. Eita. Só que ele usa uma estratégia. Qual a estratégia? Uma árvore. Eita, Eita, glória. glória. É estratégia de Deus. Aleluia! Estratégia de Deus. Aleluia. Eita, glória. Exaltado o nome santo dele.
ele sobe sobre aquela árvore e lá ele fica em cima da árvore. E quando ele sobe em cima daquela árvore, aí ele procura ver quem era Jesus, procurando, cadê Jesus? Quem é Jesus? Quem é Jesus? Aí lá vem Jesus, e aí Jesus vem, a multidão vem junto com Jesus, e Jesus ele está vindo, aleluia. E quando Jesus, ele está chegando, aleluia, ele está vindo, aleluia. E quando ele olha, eita glória, quando ele vem para resolver, Oh, glória! para trabalhar. E quando ele vem para fazer o sobrenatural. Eita, Lá vem Deus Jesus, aí Jesus está maravilhoso. vindo ali no meio da multidão. Eita, tô arrepiada. E Jesus já sabia que aquele homem, o problema estava ali em cima daquela árvore. Eita, Aí Jesus, Jesus. ele olha, tem problema lá dentro da sua casa? Tem Aleluia. algum problemático? Eita, Tem algum Jesus. problemático que Jesus precisa ter encontro? Eita, glória! Tem encontro com ele, viu? Aleluia! Vai lá na sua Glória a casa, Deus, vai ter um aleluia. encontro e vai mudar a sua Glória a vida. Deus! E ali Jesus, ele caiaçou. E aí Eita, Jesus, lá vem Jesus, já vem a multidão. Aí Jesus, ele para bem perto daquela figueira, bem perto daquela árvore. Jesus olha para Zaqueu e fala, Zaqueu, já te encontrei problema. Eita, glória! Aleluia. Eu já te encontrei, desce depressa, meu filho. Oh, Deus não é amanhã, maravilhoso. não, é agora. Desce que eu quero fazer algo na sua Glória a casa. Deus. E Aleluia. aí Zaqueu, ele desce, Zaqueu não fica esperando não, Zaqueu ele desce depressa e quando ele desce, Jesus vai com Zaqueu até a sua casa. Aí tá descendo Jesus, tá descendo Zaqueu e quem vem? Os fariseus, aqueles que não acreditam que o problema pode ser resolvido Eita, quando Deus. vem pra mão de Deus. Aleluia. Aleluia! Quando vem pra mão de Jesus, eu quero ver se ele não resolve. E ali vem os fariseus, né? Vem os apontadores, acusadores. Verdade, Deus. Estão ali seguindo. Muitos Eita, seguiam Deus. Jesus, Tem mesmo, era Jesus. para querer uma cura. Muitos seguiam Jesus, mas também só para ficar olhando, para ficar observando, para ficar espionando. É, Senhor, é verdade. E ali tinha os espias. Aí ficaram olhando Jesus com Zaqueu, não acredito. Eita, com Deus. ladrão? Não acredito. Jesus tá indo lá com o ladrão. Eita, glória! Tá Oh, descendo lá Senhor. com o ladrão? Não acredito. O que Jesus está fazendo com o ladrão? Ele não é santo? Eita, Mas ele veio para mudar a história. Eita, glória! Ser ladrão, pode ser maconheiro, cheirar cocaína, Eita, pode Jesus. ser alcoólatra, pode ir pra trás de Eita, casa. Deus. Ai, guerra sua, Aleluia, Pode Senhor! ser o que for, pode estar no UTI, Senhor. mas quando ele chega pra mudar a Glória a história. Deus! Eita, Deus de glória! Oh, aleluia, E ali Senhor. Jesus, ele vai até a casa de Zaqueu. Quando ele vai até a casa de Zaqueu, quando ele chega lá, aí Jesus entra na casa de Zaqueu, aí os fariseus, fofoqueiros de plantão, que fica só Eita, observando glória! o problema da sua vida, o problema Eita, da sua Jesus! casa, o problema dos teus filhos, Fala, o problema do teu Senhor, esposo, fala, fica meu só Pai. caminhando, fica só apontando, Ei, mas Jesus. quando Jesus ele chega para entrar, Jesus entra dentro da casa, e quando Jesus entra, começa a ter uma conversa com Zaqueu. Eu fico imaginando assim, Jesus lá conversando dentro da casa do ladrão, dentro da, vamos colocar assim, imagina Jesus dentro da casa do Fernandinho Beiramar. Eita, glória! Deus pode mudar? Pode. Glória a Deus. Jesus pode mudar? Pode, por quê? Aleluia, Porque ele pagou um preço de sangue na cruz. Foi pago. Aleluia! Quem fez a mim de maneira nenhuma é lançado Aleluia, fora. Glória a Deus! Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aquilo que o mundo exclui, Jesus traz para perto. Glória. Aleluia, Olha quem eu Jesus. era, olha quem você era. Nós éramos excluídos da sociedade. Mas quando nós tivemos encontro com Jesus, aquele excluído foi achado. Eita, Agradecemos glória! Zaqueu no meio da multidão. Jesus estava no meio da multidão, mas quem chamou a atenção de Jesus foi aquele que estava em cima. Eita, glória! Glória! Aleluia, Senhor! Oh, aleluia, glória a Deus. Aquele que fez algo diferente. É tempo da gente fazer algo diferente para Eita, Jesus. Jesus, Zaqueu fez algo maravilhoso. diferente. Zaqueu subiu em cima daquela árvore e Jesus viu ele em cima daquela árvore. Jesus chamou ele. Jesus acompanhou ele até dentro da casa dele. Ali eu creio que Jesus começou a ter uma conversa. Jesus começou a ter um diálogo com ele. E aí o que acontece? Ele se arrepende, ele se arrependeu dos atos dele, ele se arrependeu do que ele fazia. Sabe por quê? Ele era um homem rico, ele não tinha que reclamar, tinha a melhor casa, melhor
os melhores perfumes, os melhores sapatos, com certeza. Ele era rico. A Bíblia fala que ele era rico. Mas eu vou falar uma coisa pra você, você pode ser rico, você pode ter tudo. Mas se você não tem Jesus, você é uma pessoa incompleta. Eita glória! A gente só Aleluia! é completo quando nós temos Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Quando nós servimos Jesus, quando nós estamos na presença do Senhor, Eita. aí nós somos completos. Você vê um homem que tinha dinheiro, então quer dizer, o dinheiro pode comprar tudo, mas não comprava aquele vazio que estava dentro da alma. Por que ele foi até atrás de Jesus? Porque ele estava vazio, porque ele precisava de algo mais. O que que era? Era a presença de Deus. Eita glória! Aleluia. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus! Glória a Deus. Aleluia, Senhor! Deus Glorificado seja o teu maravilhoso. santo nome, Pai. Aleluia. Você vê que aqui eles falavam assim, ó. Isaqueu, ele não perdeu tempo. Você vê que Isaqueu, ele... E outra coisa, se ele não fizesse aquela atitude, seria a última oportunidade. Porque aqui você já vê que Jesus, ele anuncia a morte e a ressurreição. Então quer dizer, ele já estava indo já para os finais, para ir para ser crucificado, para ser entregue. Entendeu? Ele não ia voltar mais para aquela cidade. Aleluia, Jesus. Tá entendendo? Então nós temos a última oportunidade. Sim. Então é dessa forma. Eita. Então quando Jesus chega, a gente não tem que perder tempo. Eita glória. Nós não podemos perder as oportunidades. É verdade. Aleluia, Deus está nos dando a oportunidade de servir, de estar com Ele, estar na presença É dele, verdade. buscando Ele, Aleluia. chamando a atenção dele. Glória Olha a aquela Deus. mulher do fluxo de sangue, a multidão estava junto com Jesus, Jesus estava andando junto com a multidão, mas alguém me tocou. Quem me tocou? Eita glória. Hã? Alguém me tocou, por quê? Porque de mim saiu a cura. Eita glória. De mim saiu a cura, porque ela Aleluia. fez algo diferente. Sabe por quê? Aleluia. Aquela mulher, ela tinha um fluxo de sangue há 12 anos. Ela nem podia estar no meio da multidão, porque ela era dada como imunda. Como imunda. Se pegarem ela, ela poderia ser apedrejada até a morte. Só que o que acontece? Ela estava padecendo. Ela estava naquela situação. É a mesma coisa. Onde ela estava, ela escutou ouvir falar de Jesus. Tem um Jesus aí que está passando aí, né? Que ele está Eita, curando. aleluia. Junto com ele. Aleluia, Tem Deus. uns homens aí que estão passando, e principalmente esse Jesus. Onde ele passa, o negócio é diferente. Ele está curando cego, já curou cego, já curou leproso. Aleluia. Já tirou demônios, Glória a endemoniados, Deus. já, né? E ali ela ouve também. Aí quando ela ouve falar que Jesus está passando, o que ela faz? Ela vai até atrás de Jesus. Aleluia, E Jesus também estava na multidão, como sempre, Jesus ali na multidão. E aí ela pega e ela vai na direção de Jesus. Eita, Quando ela vai na Deus. direção de Jesus, ela pega e toca na hora de Jesus. Eita, Ela toca Deus. na hora de Jesus, a cura foi instantânea. Glória a Deus. Porque ela chamou a atenção de Jesus. Glória a Eita Deus. glória. As nossas atitudes têm que Glória chamar a a Deus. atenção de Jesus. Eita Jesus. As nossas atitudes têm que chamar a atenção. Glória a Deus. Como que nós chamamos a atenção de Jesus? E na obediência. Aleluia. Se doando a Deus. É verdade. Nós temos que se doar. Você quer ver a coisa acontecer? Você quer ver o paralítico andar? Você quer ver sua mudança dentro da sua casa? É, Então Jesus. se doa para Jesus. Aleluia. Se coloca diante dele. Fala, sobre Jesus, isso, eis-me Deus. aqui, envia-me a mim. O que o Senhor quer? É, Em Jesus. primeiro lugar, uma que a gente não se manda. Porque muitas vezes nós achamos, vou ali, eu vou aqui, mas se ele falar, você não vai, você não vai. É, De Pai. maneira, Jesus. Glória a Tem muitos Deus. lugares que ele nem quer que você vá. É, Deus. Eita, Deus maravilhoso. Eita, Jesus. Muitas vezes ele não quer que você vá, porque você pode se É machucar. verdade, Senhor. Aleluia. Então ele não quer, ele te impede. E muitas vezes você não entende o trabalhar, o agir de Deus. Muitas vezes Jesus ele trabalha rápido, mas muitas vezes ele demora. É, Pai. É, Deus. É verdade. Eu quero contar um testemunho. Eu tenho um irmão, o meu irmão, na época, ele fumava pedra de crack no cachimbo. Terra, Eita, Jesus. cachimbo, 6 overdose. A última quase ele arrancou a língua. Tiveram que colocar aquela colher de pau, chamar a ambulância para poder levar, para ele não morrer. Boca roxa, praticamente morto. Ali era um problemão. E aí Deus colocou quem? Chamou eu para a presença dele. Eita, E Deus. quem foi orar? Eu. Eu comecei a Aleluia, orar. Senhor. E eu fui para a presença. O que aconteceu? Deus fez a obra na vida dele. Ele começou Glória a junto Deus. comigo. Ô, glória.
Aí no dia que eu aceitei Jesus, ele assentou lá junto comigo. Eu desci as águas, ele desceu as águas. Eita, glória. 32 anos, ele na presença Aleluia! de Deus. Uma não bebe nem Aleluia! traz. Glória a Deus! Trabalha, glória a Deus, tem uma vida bem sucedida, Aleluia, Senhor. não sai da presença de Deus de jeito É, nenhum. Pai. Alugou até uma casa pertinho da igreja. Eita! Eita, Ô, glória! Faz para Jesus. Chama a Aleluia! atenção de Jesus. É, Ele Senhor. chamou a atenção de Jesus e Deus libertou ele, desse transformou jeito, Pai. ele. Glória A a Deus. glória dele, a minha É, filha Senhor. com 3 meses desenganada da medicina. 3 meses desenganada, a cabeça crescendo, o corpo definhando, as nádegas em carne viva. Nossa, Alguém bateu Senhor. na minha porta e falou, ó, aí ó, tem um problema aí, mas tem alguém que tem a Eita, solução. Eu quero te levar lá. Eita, Me levaram glória. na igreja, chegou lá, tinha um pastor me esperando, colocou a mão sobre a minha filha e determinou, espírito da morte, sai da criança agora. Aleluia! A filha está com 30 anos pra glória. Glória a Deus! Aleluia! Não Aleluia, existe Senhor. impossível para Deus. É. Tudo é possível que crê. É verdade. Deus ele age, Deus ele trabalha. Oh, Louvado aleluia, seja Deus. Senhor. Glória a Nosso Deus. Deus, ele cura, ele salva, ele liberta e dá um livramento. Meu filho estava naquela Dutra, naquela pista que é perigosa. Tinha ido conhecer a família da namorada, lá pro lado de Mariporã, Terra Preta. Aleluia, Jesus. Ele tá vindo naquela pista, aquela pista é caminhão. Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui. Aleluia, ô glória. Glória a Deus. Glória a Deus é Deus, fiel. aleluia a Ô Deus. Senhor Aleluia. maravilhoso. Aquela pista é caminhão, eles vai que eles não querem saber. Ou você sai da frente ou ele passa por cima. E ali meu filho tava vindo, quando ele tá chegando, o que acontece? Um outro carro vem e bate na traseira do meu filho. Meu filho, ele capota mais de 8 vezes naquela pista. A parte do retrovisor sai, a namorada dele foi parar no meio da pista. O meu filho, ele ficou imprensado dentro do carro. Mas aí chamaram a ambulância, veio e o meu filho não queria falar comigo. Aí no outro dia falou, mãe, aconteceu um acidente com o Matheus. Eu falei, ai Jesus. Mas é assim, já tá bem. Ah, eu corri pro hospital. Chegou lá e falou, mãe, tô bem, viu? Oh, glória a Deus. Oração, né? Glória! As orações. Aleluia! Olha pra sua família, não desista da sua família, não É, desista Pai, é da desse sua casa. jeito, Senhor. Não desista do teu ministério, você tem um ministério. Deus te chamou para pregar a palavra em tempo e Aleluia, fora Senhor. de tempo. E o tempo é agora. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele só teve um arranhão. A menina, ele ficou mais desesperado por causa que a menina foi lançada fora, né? Ela foi lançada fora. E aí, o que acontece? Aí ele saiu, imagina, uma escuridão, um carro que vinha, ele pensou, meu Deus, ela tá no meio da pista, o carro já passou por cima, né? Aí ela tava num cantinho, ela levantou, ela também só deu uma esfoliação aqui. Eita, Deus uma queira. esfoliação nessa. Isso é a mão de Deus. Oh Deus Isso é a maravilhoso. mão de Deus. Glória a Deus. Não era para ele estar vivo. O carro perca total, não sobrou nada no carro. Isso é a mão de Deus. Aleluia. Olha isso. Isso é a oração do justo. Eita, Ei, glória. espera com paciência no Senhor. Aleluia. Se você está orando por Aleluia. alguém, ei, Deus vai alcançar essa pessoa. É, Deus Jesus. alcançou Zaqueu. Zaqueu problemático, mas Zaqueu era vazio. Zaqueu, ele precisava de Jesus, ele teve verdade, encontro Pai. com Jesus, Jesus entrou na vida dele, ele se arrependeu, ele falou assim, olha, se eu roubei, se eu defraudei, o que ele falou? Ele falou assim, olha, eu vou devolver 4 vezes mais. Sabe o que significa isso? Arrependimento. É, Senhor, é Aleluia. dessa Não forma, é remorso. Remorso, o que Aleluia. acontece? O remorso, você fala, ai Deus, me perdoa, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. Agora, isso é um remorso, por quê? Porque depois você vai e você continua fazendo. Você verdade. esquece e você faz de novo. Agora não, agora quando realmente você se entrega, como ele se entregou, aí foi diferente. Glória. Ele se entregou. Ele falou, Aleluia, Senhor, Senhor. ele se arrependeu. Ele estava arrependido da vida que ele estava vivendo. Era uma vida que ele podia ter luxo, podia ostentar, mas ele não tinha o principal, que era a presença. Aleluia, A Senhor. presença de Deus faz toda a diferença Ei. na minha É, vida. Deus. Não Aleluia. se importa, não liga. Vai ter fariseu, vai ter aqueles que apontam, vai ter aqueles que não vão acreditar. Quem acreditava? Os outros falavam assim, o meu irmão era só caixão em vela preta. Pra minha mãe, todo mundo falava, o Wagner não tem mais jeito não. Olha só, olha a palavra, o Wagner muitas vezes fala, ó, a sua casa não tem mais jeito, seu filho não tem mais jeito, teu marido não tem mais jeito, a sua vida não tem mais jeito. Mentira!
Porque quando a gente tem encontro com Jesus, entrega tudo na mão Eita, dele. Deus. É Deus, Ele faz. aleluia. Porque ele é poderoso para fazer, ele é poderoso Oh, para glória. agir. Louvado e agradecido é o nome santo do Senhor. Aleluia, E ele fez na vida Senhor. do Zaqueu, não é diferente na minha e na sua vida. Ele fez para aquela mulher do fluxo de sangue que estava sofrendo há 12 anos. Jesus. Sabe que é 12 anos, você ser tirado da sua pátria, da sua família com 12 anos, ser arrancada da sua família, da sua cidade, dos seus parentes, dos seus irmãos e ser lançado fora e ali você crescer naquela situação. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, ela foi até Jesus, Jesus ele resolveu e ela Aleluia, foi Deus. Oh, glória! Aleluia! Dá uma salva de palmas. Glória a Deus. Oh, glória! Aleluia, Senhor! Glória a Glorificado Deus, seja o teu aleluia, santo nome, Jesus. Pai. Oh, Deus maravilhoso. Você vê que ali quando eles estavam falando ali com começaram a murmurar, falando, porque Jesus está na casa de um pecador, né? Jesus ele não está preocupado o que pensam ao teu respeito. Jesus ele não está preocupado o que pensam ao teu respeito. O importante é o que ele acha. O importante é o que ele vai fazer. O que as pessoas pensam ao seu respeito não importa. O que as pessoas pensam a respeito da sua vida não importa. O que as pessoas pensam a respeito do seu filho, da sua casa, da sua família não importa. Aleluia, o importante é que Jesus é o suficiente para ele. Oh, glória! Ele é suficiente. É verdade, Se ele é Pai. suficiente, ele é suficiente para fazer. Aleluia, Pra Senhor. Aleluia, eu creio, trabalhar. papai. Glória a Deus Deus. deu livramento dentro da minha casa para a glória de Deus. Aleluia. Pra você ter uma ideia, Deus ele é tão maravilhoso que ele tem cuidado tanto da minha casa. O meu filho, você vê, depois desse acidente, não demorou, acho que nem, não demorou nem um mês. Agora ele teve um acidente de moto também. Olha só, um acidente de moto não tem nem um mês. Não, Vitor, 6 meses do acidente do carro, 6 meses. Aí daqui a pouco também me ligaram, tinha acabado de chegar do culto, quando era 10 horas da noite, falou assim, olha, Mateus está lá no São Luís, o quê? Um acidente de moto. Olha como Deus guarda. Eita, Tá? Bateu glória. de frente com a outra moto, tá? E sem capacete. Eita, Sem Jesus. capacete, tá? Bateu a cabeça, sangue pelo nariz, sangue pela boca, sangue pelo ouvido. Chegou lá e comecei a orar. Eu dobrei meu joelho, tiraram até uma foto. Eu dobrei meu joelho lá dentro daquele hospital. Eu falei, em nome de Jesus, Pai. Aleluia, Vai fazer o exame e não vai dar nada. Aleluia, porque o meu Senhor. sobrinho não foi a mesma coisa. O meu sobrinho não foi a mesma coisa. Aconteceu, ele bateu a cabeça, ele estava com o capacete voou e ele ficou desorientado. Quando chegaram lá, fizeram uma tomografia, levaram para o centro cirúrgico. Na hora que abriram, que tinham que fazer a cirurgia, estava dando hemorragia, o cérebro fez isso, ó. Explodiu. Ele tinha acabado de fazer 18 anos e ele morreu. E na minha cabeça veio isso. Eu falei, Satanás, aqui não. Em nome de Jesus, aqui tem uma mãe que dobra o joelho e Glória a Deus. E aí eu orei ao Senhor, peguei na mão dele, ele chorou muito. Eu comecei a orar. Fez tomografia, fez raio-x, graças a Deus. Oh, glória. Não deu nada. Glória a Aleluia, Deus, Senhor. aleluia. Sua netinha, sua netinha. Da minha neta também. Depois ele passou esse processo, não deu nem uma semana. Aí a minha netinha de 2 meses, nós estava lá, né? Aí nós fomos para um culto, lá vem a notícia, a filha dele com broncolite. A menina não estava respirando, você viu, né? Não estava respirando, tiveram que correr, internaram na hora, oxigênio com 2 mesinhos. A oxigênio, o que nós fizemos? Levantamos, nós estávamos num culto como esse aqui, ó. Jesus está aqui, gente. Aleluia, Jesus está aqui, fala aí, eu Glória a lembrei. Deus. Aí nós estávamos num culto, nós levantamos em oração. Eita, No mesmo dia de glória. madrugada, ela pegou alta, voltou a respirar. Eita, Deus é bom. Aleluia! Oh, aleluia, Deus, ele é Senhor. maravilhoso, gente. Se eu for contar as Oh, maravilhas Pai. que Jesus fez na minha vida e que ainda há de fazer e ainda está fazendo, glória a Aleluia, Deus. Não Senhor. desista de Jesus. Ó, a gente desiste de Jesus, mas Jesus não desiste. Eita, glória! Não desiste de você, tá Aleluia, entendendo? Jesus. A gente pode até desistir dele, mas ele não desiste. Aleluia, Ele não desiste Senhor. de mim, ele não desiste de você. Ele não desiste da sua família, ele não desiste da sua casa. Aleluia. Ele só quer apenas que nós temos compromisso com ele. Temos que ter compromisso com Jesus. Glória a Deus. Qual é o compromisso? É fazer a vontade de Deus.
esse mundo não tem mais nada a oferecer. Esse Pai. mundo está condenado. É verdade. Estamos prestes, aí pode até acontecer uma guerra, aí uma terceira guerra mundial. É. E aí, e se nós tivéssemos Jesus, o que acontece? Você vê que eles já estão bloqueando, eles estão querendo bloquear a gasolina, o petróleo aqui pro Brasil. É verdade. Você tá entendendo? E é o que dá dinheiro. Tá entendendo? Daqui a pouco não tem mais alimento, eles blecam tudo, água vai faltando. E aí é onde vem uma guerra. Você tá entendendo? Então as pessoas têm que abrir os olhos para as coisas que estão acontecendo. É verdade. E isso é tudo bíblico. Aleluia, A palavra de Jesus. Deus vai falar que os profetas da antiguidade, Ezequiel, Daniel, Ageu, tudo eles falaram a respeito de guerras, de murmurações de guerra, de filhos. Você vê aí, ó, as mulheres estão sofrendo feminicídio, todos morrendo, homem matando mulher, mulher matando homem, não tem mais amor. O amor de muitos estão esfriando. Às vezes você vê a pessoa caída, de ver você levantar a mão, você quer mais que ela continue caída. Eita, Isso Jesus. é falta de amor. Eita, Mas aquele que tem Deus. Jesus, ele tem amor para levantar o caído. Aleluia, Senhor! Amor, ele abraça o caído, ele Oh, Pai, ajuda a levantar. aleluia. Louvado, engrandecido é o nome santo do Senhor. Porque aquele Deus, que tem Jesus, ele é maravilhoso. diferente. Pai. Ele tem que apresentar Jesus na vida dele Glória a diária. Deus. Louvado Senhor. seja Deus. Nós Aleluia. estamos diferentes. Nós estamos aqui só de passagem. Logo Jesus vai voltar. E se a gente não estiver na presença, a gente vai ficar. E se ficar, se agora está difícil, imagine depois. Imagine Senhor. depois. Eita, Muitos Jesus. que não estão aguentando agora, imagine na grande tribulação. Pai. Que diz que na grande tribulação você vai querer se matar e não vai ter morte. Né? Não vai ter o Espírito Santo para consolar. Eita, Hoje em dia você está Jesus. sozinho, você acha que está sozinho. Tem alguém chamado Espírito Santo. Aleluia, Ele é um Jesus. ser, você não vê, Aleluia. mas ele está do seu lado. Aleluia, No Senhor. momento mais difícil da sua vida, quando você chora, é Ele que colhe suas lágrimas e leva para Deus. Porque Deus entende até as suas lágrimas. Oh, Senhor. Deus, ele entende até as suas lágrimas. É o Espírito Santo, é o Aleluia, Consolador. Senhor. Então nós não podemos distanciar de Jesus por nada. Por Aleluia. nada. Nós temos que se aproximar a cada dia mais da presença de Deus. Glória a Se Deus. doar para o Senhor. Pedir misericórdia para Deus. Para que a Deus, se tiver alguém ainda que não aceitou Jesus, que não se batizou, para que Ele tenha misericórdia. Para que Ele alcance a sua família, alcance os teus. Porque não é só você que vai querer ir para o céu, não é verdade? verdade, Nós queremos Pai. sim, mas queremos que a nossa família também. Aleluia! Com essa oportunidade de morar na eternidade. É verdade. Né? Porque aqui tudo passa. Deus. Aqui tudo passa. Eles estão aí Aleluia. fora querendo se preencher com cocaína, com maconha, com álcool, na prostituição, com sexo. Isso não preenche. Esse Deus. vazio só quem preenche é Jesus, é só presença. Glória a Deus! É só Aleluia! Ele que pode preencher. verdade. Não adianta. É tudo momentâneo. Você bebe hoje, quando é amanhã, você está de ressaca, passando mal, acabando com o seu fígado e não resolveu nada. Você fuma um baseado, hoje você está lá, loucão, esquece das coisas, mas e depois? Depois você pai. volta ao normal, a realidade está lá, as contas estão lá, o problema está lá. ninguém Eita, resolveu nada. Deus! Agora, quando você está com Jesus, você dobra o joelho, você põe a cara no pó e Jesus, ele traz a sua Glória a Aleluia. Deus! Aleluia, Senhor! Jesus é a solução do meu, Jesus é a solução. Glória a Deus. Glória a Amém? Deus! Dá uma salva Aleluia! de palmas. Glória a Deus! Deus. Aleluia. É isso que eu quero Aleluia. deixar para você, igreja.